olá, sejam bem-vindos ao 001 Podcast Subindo o Sarrafo, o seu canal Triplo P, Produtividade, Performance e Prosperidade. Eu sou Leonardo, atleta de salto triplo, atleta participante em 3 mundiais, sul-americanos, pan-americanos. Estou hoje aqui com o meu grande amigo, João Gabriel. Vai ser um prazer estar aqui com você, Léo. Nós que estamos começando essa jornada juntos, já tivemos outras jornadas aí na pista de atletismo. E agora vamos começar aqui esse canal chamado Subindo o Sarrafo. Eu que fazia salto com vara. Extraímos do atletismo e da minha modalidade esse nome, depois de umas boas conversas. Percebemos que dá para traduzir um pouquinho sobre o que a gente passou na pista, sobre o que a gente passou no esporte de alto rendimento e trazer aqui para vocês. Você que é estudante, você que é trabalhador, você que está aspirando uma nova profissão, quer mudar de área da sua vida. Porque nós passamos por isso também. Você era atleta de outra modalidade, teve que fazer uma transição para a modalidade X. Eu que experimentei outras modalidades e agora nós somos professores. E aí estamos nos transformando em comunicadores. Vai ser incrível traçar essa jornada aqui com vocês. Você que está aqui com a gente, nos acompanhando, já deixa o seu like, ative aí o sininho e nos acompanhe nessa jornada que vai ser incrível. E estamos trazendo hoje aqui para vocês, através do podcast, tudo, né? Vamos aí ao longo do tempo trazer tudo o que nós fizemos, né? Uma pitada por vez daquilo que nos fez chegar ao mais alto nível do esporte. E hoje trazendo isso para as nossas vidas. Então, estejam com a gente aí. Esse é o primeiro degrau aí. E vamos subir o sarrafo junto com a gente. Esse é o 001. E aí a gente vai desenvolver aqui temas sobre como a performance que nos moldou lá atrás pode ser convertida para ações que nos levem a ter atitudes melhores no nosso dia a dia. E aí, com isso, a gente quer transferir um pouco dos conhecimentos que nós temos do alto rendimento e trazer para cá para melhorar a tua vida em estudos, trabalho, desenvolvimento pessoal. É sobre isso que a gente vai falar aqui. É isso aí. E sabemos, né, que cada um está num nível de conhecimento no seu trabalho, enfim, daquilo que faz no dia a dia. Mas todo mundo quer poder progredir, quer poder melhorar, né? E nós, né, ao longo do tempo, né, começamos muito jovens no esporte, nós entendemos o que é feito para performance, o que é feito para prosperidade. Nós conseguimos extrair de tudo isso, entender que existe um método, né, e meios para que isso aconteça, né, e conseguimos fazer uma recordação lá do início, lá desde quando era criança, como chegamos. E hoje poder compartilhar isso aqui, né, com muito prazer, com quem estiver aí com a gente no dia a dia, podendo acompanhar essa evolução desse que é o 001 Subindo Sarrafo. Só para deixar claro aqui, a gente não vai tentar ser professor, a gente vai tentar bater um papo. A gente sempre conversou muito e aí a gente percebeu que tinha muitas coisas em comuns que a gente poderia de repente dividir com vocês. E por que o nome Subindo o Sarrafo? Eu fazia salto com vara e no salto com vara toda vez que você transpõe o obstáculo, que nesse caso é o sarrafo, você sobe o sarrafo para tentar uma altura maior e um desafio maior. Então, esse nome surgiu depois de uma conversa e a gente resolveu começar esse projeto. Sem mais delongas, vamos lá? Vamos nessa. Tá bom. O tema de hoje é sonho, porque tudo começa num sonho. Você sonhava muito, Léo? Eu sonhador nato, desde sempre, desde criança, meus primeiros momentos pensando em qualquer coisa que eu fosse fazer, né? Era sonhando, partindo daquilo que eu estava fazendo para um sonho muito mais alto. Então eu sou um sonhador nato. Eu passei a sonhar um pouquinho mais para frente, assim, porque eu nem sabia o que eu estava fazendo lá no esporte. E aí depois que eu comecei a sonhar, a mentalizar os meus resultados, as coisas começaram a sair. Nós que chegamos aí, como o Léo disse, ao mais alto nível do esporte nacional, pelo menos. O Léo já foi pelo menos para 3 campeonatos mundiais, eu fui para 1. E a gente conseguiu recolher várias experiências desses campeonatos, as nuances aí que tem com o técnico, como que você vê os melhores do mundo lá com você, como que você se sente entre os melhores do mundo. E aí a gente vai dividir isso aqui com vocês. Vamos lá. E quando a gente fala em sonho, eu fui procurar no dicionário o que significa a palavra sonho. Certo. E aí eu encontrei algumas definições aqui, ó. Reunião de imagens, ideias, pensamentos que aparecem no pensamento durante
O sono. Outra definição. Imagens frequentemente desconexas, confusas, que se formam na mente da pessoa enquanto ela dorme. Ou, e a terceira definição, ideia veementemente apaixonada, anseio, que é o contexto romântico e é desse sonho que a gente vai falar aqui. Esse contexto romântico, né, é o que nos leva, né, a pensar, a projetar a conclusão de um objetivo, né, lá no futuro. E ele está muito próximo daquele limite entre realização possível e impossível. Por isso que é algo muito, né, muitas vezes difícil realmente de alcançar, né? E então assim, o sonho, se você não sonhar, dificilmente você vai conseguir alcançar o seu objetivo. O sonho, ele é essa estrada, é a projeção daquilo que você quer para o seu futuro, que você quer. E geralmente ele está num pico muito alto, né? E isso é importante definir o sonho, se ele é possível ou impossível. Né? Falar, porque algumas situações se tornam um delírio e não um sonho, de fato. Então a gente tem que entender que o sonho está lá nesse limite, entre o possível e o impossível. É bonita essa definição aí, hein? Você leu isso onde? Fantástico. Não, eu sou um leitor, né? Dá pra perceber. Não, então, o Léo fala de sonho, né? E aí a gente projeta, no caso do esporte, uma Olimpíada, uma medalha olímpica. Isso é um sonho pra gente. Qual que é o sonho pro atleta? Representar o Brasil e ganhar aquela famosa medalha de ouro naquele campeonato X, que no futebol é a Copa, que para o atletismo e todos os outros esportes, geralmente, é o olímpico, né? Sim. E o próprio tênis não tinha o sonho olímpico, e agora, depois de um tempo para cá, o tênis começou a entender que é importante ter uma medalha olímpica, e aí os atletas de tênis começaram a participar dos campeonatos olímpicos, e acho que o Ed Murray ganhou a primeira vez e foi bicampeão da segunda vez, e agora até os tenistas entendem que o sonho de todo atleta tem que ser uma medalha olímpica, no caso de um atleta que não é do futebol. Até o futebol também gosta da medalha olímpica, hein? Sim. Apesar deles quererem a do mundo, a Copa do Mundo. A busca pelo sonho, né? Eu que sou do interior do Paraná, eu saí muito cedo em busca dos meus sonhos, né? Do convívio familiar, do convívio dos amigos. E para alcançar sonhos, muitas vezes você realmente vai ter que abdicar de muita coisa. Você, no caso, abriu mão da família. Abrir mão da minha família, dos meus amigos, de tudo aquilo que um jovem, né, tem, né, naquele momento de estar num grupo, de estar inserido. Você veio para cá com quantos anos? Eu saí da casa dos meus pais com 15 anos, né? Novinho. Novinho. Você tem ali a proteção da família, o aconchego, mas o sonho é sempre maior. Então, sonhar realmente, ele traz na sua bagagem ali, abdicar do dia a dia, da comida preferida, de estar com os amigos. E para o sonho de cada pessoa vai ter que ter a abdicação de algo muito importante. Isso tem que deixar muito claro. Você já fazia salto triplo quando você veio para São Paulo? Sim. Ou você só era bom no esporte de modo geral? Eu já tive oportunidades no futebol. Cheguei a ir pro Fluminense do Rio de Janeiro. E um ano depois eu já estava sendo campeão sul-americano de atletismo. Então o esporte sempre fez parte da minha vida, sempre esteve ali rodeado, né, apoiado pela família, né? Então eu sonhava o meu sonho e um sonho para minha família. Por isso era uma projeção bastante alta, né? Claro. E esse sonho do aspirante, ele é muito importante. Esse é o sonho mais forte que tem. É o sonho do aspirante, que ele faz qualquer coisa para atingir isso. E ao longo do tempo, é um cuidado aí, hein? Para quem sonha, é um cuidado a se tomar, porque o sonho muitas vezes ele vai se perdendo conforme a pessoa fica adulta ou tem outras responsabilidades, o sonho vai se perdendo. Então, o sonho do aspirante é aquele que o cara faz tudo por aquilo, por aquele objetivo, por aquele sonho. Né? Então, é bom sempre retomar e falar, deixa eu sonhar novamente, porque sem o sonho, dificilmente a gente consegue trilhar esse caminho. Né? O sonho, o sonho é a força motivadora, né? Aquele elemento, vamos falar assim, aquele elemento que gera essa força de movimento, de tração, que te tira de perto da sua família, que te afasta das festinhas, porque eu entendo que um jovem de 15, 16, 17, 18 anos quer ir pra festa, tudo que quer, tudo que ele quer, namorar e tudo mais, e te leva para um contexto de concentração, de
de abdicação mesmo, de abrir mão de várias coisas, né? Então, em relação a isso, eu fiquei pensando qual que poderia ser também, Léo, e é para ponderar um pouco aqui, o lado negativo de se seguir um sonho com todas as forças que você tem, sem se preocupar com quem te segue. Vou falar a minha teoria. Fala aí, que eu já tenho eu aposto que se você seguir muito, se você tiver uma predisposição para realizar aquele sonho, por exemplo, a ser campeão olímpico. Pô, todo mundo quer ser campeão olímpico quando faz um esporte de atletismo, por exemplo. Exatamente. Mas quantos se tornam campeões olímpicos? Nem todos. Então eles perseguem o sonho, então, mas não é só ter o sonho, é persegui-lo também. Mas o que eu queria falar é, a forma com que você persegue, ela pode te levar para uma frustração. De duas formas. Uma, se você não souber como conduzir essa trajetória, você afasta todo mundo de você. E aí, na hora que você conquista esse sonho, você comemora com quem? Sozinho. Você tá sozinho. Tá sozinho, entendeu? Então, assim, eu tenho um sonho. Aí você vai abrindo mão de tudo, passando por cima de tudo. Quando chegar lá, não tem ninguém pra comemorar com você. Entendeu? Obviamente, você não conquista uma medalha sozinho, sozinha. Tem um técnico, tem um fisioterapeuta, mas você pode ter deixado aí um relacionamento legal, que poderia ser a pessoa da sua vida, pode ter deixado parentes te esperando em festas que você nunca apareceu, em comemorações que te aproximam dessas pessoas. Então, tem que tomar cuidado para você não afastar. Não é mais interessante você carregar essas pessoas junto com você para conquistar o seu sonho? Perfeito. Né? E isso é um fator também decorrente, porque o sonho ele é feito por etapas. Sim. Né? Às vezes, para você chegar no seu objetivo, né, existem etapas a se perseguir. Então, vou dando um exemplo. Uma pessoa que não tem um carro e sonha em ter uma Ferrari. Ela está dando um salto absurdo até aquilo. Mas, de repente, essa pessoa tem condições de ter uma Ferrari. Quando? Depois de ter um Fusca, depois de ter... enfim, um outro carro intermediário, até um dia no futuro ter realmente essa Ferrari. Só que se você mirar direto para a Ferrari, talvez isso seja frustrante, porque o tempo vai te minar, né, até chegar nesse sonho. Ele vai te minando, e você não vai ver essa Ferrari chegando tão cedo. A relação do tempo e dos obstáculos que apareceram no meio da sua jornada, Léo, te fizeram não duvidar, mas te fizeram falar, poxa, a conquista tá cada vez mais difícil. Porque você sempre sonhou em campeonato mundial. Com certeza. Tá. E aí você conquistou isso por 3 vezes. Mas da primeira vez, acho que da primeira vez você tá um pouco mais nervoso, você tem várias dúvidas. Como que o tempo, então, ou esses desafios que foram aparecendo para você, eles se apresentaram como? Olha... os desafios são grandes. A gente, ao longo de uma carreira, né, longa como a nossa, a gente tem mais derrotas do que vitórias. E saber lidar com isso é muito difícil. Muito, muito difícil. Lidar com derrotas é muito difícil. Não é para todos. Poucos sabem lidar com isso, né? Por isso o atleta é um ser diferente, posso até dizer dessa maneira. E eu era tão obstinado, tão obcecado em chegar em conquistar aquele meu sonho, que cada vez que eu tinha uma derrota, algo que me desanimasse um pouquinho, no dia seguinte eu erguia a cabeça e seguia. Por isso eu falo do sonho do aspirante. Ele segue aquilo, ele vai perseguir aquilo, não importa o que aconteça, né? Até conseguir. Né? Você assistia muitos vídeos, você se espelhava em alguém? Eu, por exemplo, assistia muito vídeo do Sergei Bubka, que era até então o recordista mundial do salto com vara, recordista indoor e outdoor, né? O indoor é quando ele salta em um lugar coberto e o outdoor é quando ele salta ao ar livre e tal. Então, ele era o cara a ser batido. Achei que esse recorde mundial durou 25 anos. Depois, vieram 2 atletas aí e acabaram quebrando. Mas, no final das contas, a gente mira nas pessoas que já conquistaram esse nosso sonho, que elas já chegaram lá, já pavimentaram este caminho, e aí você vai fazendo a tua jornada, né? Então, eu assistia esses vídeos, né? E como que você se motivava aí? Eu realmente, assistia, tinha meus ídolos, as pessoas que eu me espelhava, mas era
é complicado você se espelhar muito, ter uma pessoa muito focada, porque você acaba se comparando. E o poder da comparação, ele pode ser muito negativo. É ruim. A comparação é algo que pode te tirar do seu trilho, né? Porque cada pessoa ela é especial, ela tem o seu teor, ela tem o seu tempo. Tem o seu brilho próprio, né? Se você não souber dosar isso ao longo do tempo, por conta da comparação, você pode desistir no meio do caminho. Então, o importante é você entender qual a sua limitação, qual o seu potencial, né? E assim você vai ter muito mais paciência para prosseguir, para seguir a sua estrada, né? Porque a comparação pode te desviar. Eu acho que hoje é o que mais atrapalha atletas, atrapalha pessoas que estudam e querem fazer um concurso, porque a internet traz muita comparação. E nós estamos no momento agora. mais alto, né? A internet é comparação o tempo todo, né? E as pessoas acham que nunca vão conseguir chegar naquele nível que ela está buscando, porque ela está se comparando. Porque a vida do outro é sempre perfeita. É sempre melhor. Principalmente nas redes sociais. Vezes. E um exemplo disso é o Instagram, né? E talvez nós não tenhamos pegado esse momento. Não. Né? Então não teve tanto impacto negativo. A questão toda é como que te impacta esse mundo atual, né? Onde todo mundo posta o que é bonito, o seu rolê, tua viagem, teu passeio, mas não posta seus tombos, seus deslizes, suas faltas, suas dúvidas, seus medos. Performar não é fácil, né? Não existe receita perfeita da performance. Ela realmente traz aí um caminho onde você pode se balizar, pode se espelhar, né, em outras pessoas de alguma forma, né, tirar o melhor daquilo, das experiências de outras pessoas, mas o importante é você olhar internamente e entender todos os suas limitações e o seu potencial. Essa frase sua é bonita porque quando você olha para dentro, você consegue reforçar tudo que você tem de bom. Sim. O poder da percepção. Entende? Você percebe, por exemplo, que você é uma pessoa que tem certas habilidades, cálculos. Digamos que seu sonho seja trabalhar numa empresa X e você percebe que você tem facilidade com números. Você precisa olhar para dentro e falar, poxa, eu tenho essas facilidades. Eu tenho facilidades em, por exemplo, amigos, né? Fazer novas conexões. Isso aí você tem que começar a jogar a seu favor e perceber as suas dificuldades. Por exemplo, poxa, eu ainda não falo inglês. E se o seu sonho for trabalhar numa multinacional, numa empresa X, né? E aí você tem esse objetivo, trabalhar na Google, que seja, você tem que olhar para dentro e falar assim, o que eu preciso ter para trabalhar, por exemplo, numa Google da vida, se é que esse é o seu sonho. E aí você começa a olhar para dentro, começa a entender o que você tem de facilitação natural, dada por Deus, ou o que você não tem tão facilitado assim, que você vai ter que correr atrás. Exatamente. Isso é como a gente no atletismo, isso é como a gente no esporte. Poxa, você saltava, por exemplo, em cima de velocidade. Você era um cara que tinha o salto mais rasante e mais veloz. Não era isso? Era isso. E aí, se você fosse se comparar com um atleta que tinha um salto mais horizontal, mais vertical em algum momento, no caso, né? Onde ele conseguia subir um pouquinho mais, você ficaria um pouco mais frustrado. Então você tinha que olhar para você, para as suas habilidades e falar, em cima disso eu vou trabalhar desta forma. Mas quando a gente para pensar os grandes, né? Os grandes atletas, os grandes de cada segmento, acho que ele realmente não se comparava muito. Não. Ele só seguia. Performar é isso. Se joga. Se joga no seu sonho, se joga no seu anseio. Claro que tem as responsabilidades, tem uma maneira também, não dá pra fazer loucura, mas você tem que se jogar. Não dá pra pensar muito, você perde tempo, né? Você começa a achar defeitos naquilo que onde não tem, né? E acaba desistindo. Tem um sonho? Corre atrás, só vai. Por um exemplo, vai. Vou falar da gente aqui. A gente está começando o nosso podcast, Subindo o Sarrafo.
Nós não temos um cenário perfeito ainda, a gente está formatando esse espaço, a gente vai devagarzinho deixando o lugar um pouco mais confortável, um pouco mais parecido com um estúdio mesmo. Então a gente está devagarzinho, o Felipão chegou hoje aqui para ajudar, nossa nova contratação. Fala aí, Felipe, tudo bem? Estamos aqui nos bastidores aqui atrás. Perfeito. O Felipão chegou para dar uma ajuda pra gente, então devagarzinho a gente vai mudando esse cenário e a gente pode dizer que tá sonhando aqui, né? Dando os primeiros passos, eu que nunca fiz podcast, você também que nunca fez, e essa daqui não é a nossa primeira tentativa em gravar o vídeo. Não é curioso isso? É isso mesmo. Há um tempo atrás, é curioso que eu estava na minha casa, né, sentado, e eu parei para pensar justamente isso. Falei, com o que eu tô sonhando agora? É importante. Porque eu já tive realizações no esporte, eu já tive realizações na área acadêmica, e aí eu falei, com o que eu tô sonhando agora? A vida perde sabor, né? Eu me vi sem nenhum sonho formatado ali. Eu falei, tá errado. Nada pelo que lutar. Tá errado. E eu tive realmente que parar e pensar, eu preciso ter um sonho. Eu preciso voltar a sonhar, né? E eu voltei lá atrás. Como era meu sonho? Qual o sabor de sonhar, de buscar aquilo que você quer? Bingo! Lá vieram novos sonhos, novas metas, novos objetivos, né? Procurar uma forma de fazer aquilo acontecer novamente. E quando você vê, a energia ela é retomada, né? As grandes realizações só acontecem através de sonhos, né? E eu me vi sem sonhos, falei, não, tá errado isso. A vida fica sem Tenho sabor, que Léo. sonhar novamente. A vida fica sem sabor. Temos que sonhar sempre. E aí, em uma das nossas conversas, a gente tomando um café despretensioso na beira da represa, lembra? Conversando, comendo um bolo que uma aluna deixou pra mim. E a gente tomando um café, a gente conversando. E, poxa, ô Léo, por que a gente não divide isso com as pessoas? Por que a gente não conversa com as pessoas sobre isso? Será que não seria interessante falar sobre os sonhos que nós temos, sobre esse... Não sei a sua idade, se você é um jovem de 50 anos ou um jovem de 20 anos. São sonhos diferentes, né? Quando você tem... Eu tenho 40 anos. Eu tenho sonhos diferentes de quando eu tinha 20 anos. Né? Então, e é o que você falou, eu experimentei um período da vida, não que eu não tivesse objetivos, eu só não tinha sonhos. O sonho é resguardado para o jovem? Essa é uma pergunta. Responde aí. O sonho é resguardado para o jovem? Né? Você que tem 50 anos, você não tem sonho. Ah, e o meu sonho... Ó, vou falar, hein? Vou falar. Eu tenho uma aluna que me indicou um dia assistir um seriado. Ela falou, mas só assiste essa parte aqui, ó. Ela só me deu a parte que eu precisava assistir. Era um senhor que estava fazendo ali 65 anos, fazendo aniversário. E ele lá comemorando com os filhos, netos e tudo mais. E aí, ao receber o bolo, uma neta falou assim, faça 3 pedidos, aí faça seus pedidos, alguma coisa assim. E aí na hora ele começou a olhar pra cima e a esposa dele falou, não, na nossa idade o que a gente sonha, o que a gente pede é só para que os filhos tenham saúde, que os netos tenham saúde, que os bisnetos tenham saúde, que vocês conquistem seus objetivos e tal. Só que o curioso é que a câmera estava focada no rosto dele e quando foi perguntado, faça seu pedido, ele começou a imaginar, começou a dar um sorrisinho. E quando a esposa começou a falar desta forma, que o sonho era que os outros ficassem bem, que os outros conquistassem, ele começou a perder aquele semblante de felicidade. Aí ele começou a ficar mais tristão. Ele tinha sonho, cara. Ele tinha sonho. E aí ele foi atrás, um spoiler, hein? Nesse filme, ele tinha sonho de ser dançarino de balé. Dançarino de balé, e ele foi atrás. Desse sonho dele, muito, muito legal. Então assim, ele ainda sonhava, mas aquilo foi um start para ele começar. Foi muito legal. Então assim, não existe idade para sonhar. Não existe idade para começar. Não existe idade e não existe um sonho só. Não, você pode ter vários. Eu realizo um sonho e a partir daquilo ali acabou a vida? Não. Eu vou para um outro sonho. Né? Ou talvez um sonho que tenha ficado de maneira... ficado ali guardadinho, agora eu parto para esse sonho. Porque talvez não era o momento de correr atrás desse sonho. Mas veja, Léo, a gente era atleta. Qual que era o seu sonho quando era atleta? Ser campeão olímpico. Exatamente. Tá, e aí a gente parou de treinar. A gente não é mais atleta. E aí o sonho... O que acabou com o sonho? O sonho acabou? Não tem mais sonho? Entendeu? Muda de sonho. Muda de objetivo, vai atrás.
Olha pra dentro, fala, poxa, o que me motivaria? Hoje eu entendo, né? A gente trabalha por grana, é importante, não vou mentir não, a gente precisa trabalhar por grana também, não tem jeito, mas não seria legal desenvolver uma parada que você tá afim de fazer? Entendeu? Tipo, um podcast aqui, a gente não ganha nada pra fazer isso. A gente tá batendo um papo com as pessoas, a gente movimenta, peguei a sala aqui, vamos mudar, trouxemos o Felipe, tem 3 câmeras aqui, microfone, estamos começando a... É um sonho conversar. É um sonho. E realmente é bem engraçado isso, que nós nos encontramos falando sobre esse sonho, né? E eu tinha realmente, nós conversamos sobre isso, eu tinha esse anseio de passar para as pessoas um pouco daquilo que eu pude sentir na minha trajetória e o que me fez alcançar, né? E conseguir realizar meus sonhos. E que eu vejo uma grande dificuldade em jovens que praticam esporte, mas aí eu passo para outro lado, eu vejo a dificuldade em pessoas que trabalham no mundo corporativo. Eu sempre tive o anseio de passar para as pessoas um pouco do que a minha trajetória, né, como atleta, do que me fez realizar. Então, esse anseio de ajudar com que outras pessoas pudessem aí também realizar seus sonhos através da minha experiência. Boa. Facilitar, ser um facilitador desse momento. Porque o esporte de alto rendimento, ele trabalha essa questão do sonho no auge, todo santo dia. Não é louco isso? O esporte de alto rendimento, ele te coloca nessa perseguição do sonho diariamente. E mesmo quando você tá de folga, aquela folga faz parte do processo da perseguição desse sonho. Sim. E falando da nossa experiência como atletas, galera, foram muitos anos, né, como atleta, e realmente olhando de fora você vê que o atleta ele é um ser diferente. A gente só percebe quando para. E eu percebo hoje que qualquer coisa que eu me dedicar com a mesma energia, com o mesmo poder, né, de reconstrução, né, com a mesma força de vontade, em qualquer outro setor da minha vida eu vou ter sucesso. É isso. E vem daí o anseio em poder transmitir um pouco para aquelas pessoas que não foram, que talvez não tiveram talento no esporte ou oportunidade de estar no esporte para viver isso, para transferir para sua vida. Então, me vem esse anseio de poder compartilhar um pouco, né, dessa minha experiência que eu tive a oportunidade, graças a Deus. Amém por isso. Né, de ter conseguido viver isso um pouco. E eu tenho certeza que nós aqui vamos conseguir, né, compartilhar e mudar, transformar, né, ou de maneira mínima que seja, subir o sarrafo da vida de outras pessoas. A ideia toda desse canal é assim, né? Que a gente conversou muito sobre por que começar, por que fazer. Não interessa o ponto da vida que você tá. É esse o ponto. Não interessa. Dá pra você ter atitudes diárias que te conduzam a um lugar melhor. Não interessa se você tá morando na quebrada, se você mora no jardim, se você tem grana, se você não tem, se você tá nessa jornada de conquistar. Não interessa se você tem posses, se você não tem. É da vida do ser humano ter um anseio. Buscar uma elevação. Buscar algum nível de aprimoramento. E aí, então, a ideia com essa nossa conversa, com esse bate-papo aqui, é te estimular, talvez com a nossa história, talvez com umas mensagens que vocês mandem pra gente poder conversar sobre isso, a se movimentar e sair do ponto A e andar até o ponto B. E o ponto B representar uma melhora em relação ao ponto A. É isso, então não interessa o seu nível atual. Dá pra melhorar. Dá pra melhorar. Eu não tenho as ferramentas, então quais são elas? O que você pode fazer? Uma ação, uma mínima ação, já pode começar uma transformação profunda lá na frente. Então, é sobre isso que a gente está falando aqui, é sobre movimento, sobre energia. É sobre a cada dia buscar algo melhor. É isso. A cada dia buscar algo melhor. Com alegria e felicidade todos os dias? Não. Mas buscar algo melhor com dificuldade, naquele dia de tristeza, naquele dia de dificuldade, enfim, com todas as adversidades. É isso, é buscar algo melhor todos os dias. E não vai ser fácil.
Ninguém falou que ia ser fácil. Ninguém disse. Mas é buscar. Com certeza. Valeu, João, estamos juntos aí. Valeu pelo papo, valeu pela conversa. Esse é o 001, logo mais a gente volta com um novo conteúdo. A gente está preparando aqui um roteiro incrível, a gente tem ideias de não parar nunca isso daqui, hein? Manda pra gente aí sobre quais assuntos vocês querem que a gente fale, vai ser incrível. Inscreva no nosso canal. Tudo isso que se pede, né? É isso aí. Valeu, forte abraço. Valeu.